Olá, bom dia, alunos, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar alguns conhecimentos. A nossa aula de hoje é sobre a Guerra do Paraguai. Essa aula tem como objetivo que vocês compreendam o que foi esse conflito armado, né? Que aconteceu entre o Paraguai e os países da Tríplice Aliança. E ao final, né, que vocês consigam responder com tranquilidade e com facilidade as questões de sistematização da aula de hoje. Vamos lá, turma? Bom, o conflito armado que envolveu o Paraguai e a Tríplice Aliança, ele foi um conflito que envolveu os países do Paraguai, do Uruguai, Brasil e Argentina. Esse conflito ele durou 6 anos, né? Por disputa, sobretudo, de fronteiras. A Guerra do Paraguai ela foi considerada a maior da América do Sul e teve seu início em 1864 e só acabou ao final de 1870. A principal motivação ocorreu devido à ambição do ditador, que virou, né, presidente do Paraguai, que é chamado Francisco Solano Lopes. O objetivo desse presidente era expandir o território do país e ainda obter uma saída para o oceano, né, Atlântico, através da Bacia do Prata. Então, há interesse também aí de obter uma saída em mar, né, para o oceano, devido às questões econômicas, às questões de exportações, enfim. Antes de compreender essas causas e as consequências, a gente vai compreender o início da Guerra do Paraguai. Na metade do século XIX, o Brasil, o Uruguai, a Argentina e o Paraguai, eles tiveram diversas questões políticas e econômicas em comum, em especial a disputa pelas fronteiras, pela expansão dos territórios e o transporte de mercadorias. O Paraguai, então, disputava fronteiras com o Brasil e com a Argentina. Além disso, pretendia, né, reforçar a sua posição regional como terceira potência. A Argentina, né, por outro lado, ela queria consolidar seu território, impedindo maiores fragmentações e derrotando, né, os rebeldes federalistas das províncias Entre Rios e Corrientes. O Brasil, assim como o Paraguai, queria reforçar a sua posição como potência e garantir a livre navegação pela Bacia Platina. Já o Uruguai vivia anos difíceis devido à guerra travada entre suas representações políticas, os blancos e os colorados. Nesse sentido, quando o ditador do Paraguai, Solano Lopes, assumiu a presidência do governo em 1862, a situação dessas quatro nações começou a se complicar ainda mais. Uma vez que após a posse do ditador, o país ele se aproximou de um grupo de rebeldes argentino conhecido como federalistas. Essa união não agradou muito o governo argentino, que na época era governado por Bartolomé Mitres. A aproximação paraguaia com os blancos, por outro lado, desagradou tanto a Argentina quanto o Brasil. O Brasil, então, ajudou o Uruguai a desfazer o governo, né, branco, que havia recebido o apoio do ditador do Paraguai, Solano Lopes, para poder colocar o líder do Partido Colorado, Venâncio Flores, né, era o nome dele, no poder. Essa atitude provocou o descontentamento, então, do ditador do Paraguai, Solano Lopes, e ocasionou, então, alguns desentendimentos. Sendo que em 1862, então, Solano Lopes ele ordenou
a prisão de uma embarcação brasileira que navegava pelo país em direção à província do Mato Grosso. Na verdade, essa rivalidade entre os governos brasileiros e paraguaio já existia desde as negociações que eram referentes aos direitos de navegação no Rio Paraguai. Além disso, né, Paraguai e Brasil brigavam pela disputa de terra do lugar que é atualmente o estado do Mato Grosso do Sul, e por conta disso aconteceu o estopim da Guerra do Paraguai. Bem, pois com medo de que o Brasil pudesse atacá-lo, o Paraguai ordenou as prisões das embarcações brasileiras que navegavam pelos rios em direção à região do Mato Grosso. Embora a embarcação fosse apenas mercantil, né, para o comércio, o ditador achou que nos porões do navio pudesse haver armas escondidas. E depois da invasão da província do Mato Grosso, o exército, né, do ditador Lopes do Paraguai, ele rumou em direção à província do Rio Grande do Sul. Em seguida, partiram para apoiar os blancos na Guerra Civil Uruguaia. Contudo, o trajeto que o exército do Paraguai pretendia fazer passaria pela província da Argentina. Com a passagem negada pelos argentinos, sob ordem de Lopes, né, do Paraguai, 22 mil soldados paraguaios invadiram a Argentina. Assim, o ataque que a Argentina sofreu pelo exército paraguaio fez com que o país, né, então, se aproximasse do Brasil, né, pois uma vez que o Brasil já tinha conflitos com o Paraguai, a Argentina agora também tinha conflitos com o Paraguai, então os dois se uniram. Sendo assim, o Brasil, Argentina e Uruguai, representados pelos colorados, né, o Uruguai, assinaram em 1º de maio de 1865 um tratado militar chamado Tríplice Aliança. Com isso, os dois exércitos enviados pelo Paraguai, né, de Solano Lopes, em direção ao Rio Grande do Sul, foram derrotados e voltaram ao Paraguai. Isso marcou o início da Guerra do Paraguai, uma vez que a partir deste momento o país focou em defender o seu território das ameaças da Tríplice Aliança, ou seja, o Paraguai focou-se em defender o seu território das ameaças de Brasil, da Argentina e do Uruguai, que formaram a Tríplice Aliança. O grande destaque da Guerra do Paraguai foi a Batalha do Riachuelo, travada entre o país e o Brasil. Então, essa Batalha do Riachuelo foi travada entre o Paraguai e o Brasil. Foi um conflito em que a Marinha Brasileira acabou com praticamente toda a Marinha do Paraguai em 1865. Isso fez com que o Brasil pudesse controlar a navegação nos rios da Bacia Platina, impondo o bloqueio e o isolamento do Paraguai. Outro conflito, pessoal, importante aqui, que marcou a Guerra do Paraguai, foi a Batalha do Curupayty. Nessa batalha, as tropas da Tríplice Aliança sofreram uma grande derrota e perderam mais de 4 mil soldados. Entretanto, os fatos que mais definiram os rumos da guerra aconteceu em 1868, quando a principal fortaleza do Paraguai foi invadida e saqueada. Por último, marcando o fim, né, da Guerra do Paraguai, então aí tem o fio da meada, pessoal, a Batalha do Cerro Corá, conflito em que Solano Lopes foi morto por soldados brasileiros por ter se recusado se render. Então, foi aí em 1868
1868, né? Quando aconteceu a Guerra do Paraguai, a Batalha de Cerro Corá, onde, em conflito com o Brasil, Solano Lopes foi morto. Quais as consequências dessa Guerra do Paraguai, então? Estima-se que cerca de 400 mil pessoas, entre civis e militares, tenham morrido durante os confrontos. O Paraguai ele baixou consideravelmente seus índices de desenvolvimento, tanto na indústria quanto na economia, que nunca mais voltou a ser a mesma, né? A guerra estagnou as indústrias e praticamente toda a população passou a trabalhar na lavoura. Além disso, o Brasil, devido aos empréstimos que foram tomados em outros países, aumentou a sua dívida externa e apenas conseguiu restabelecer-se durante o governo de Getúlio Vargas em 1943. Por fim, a Inglaterra também entra nas consequências da guerra. Ela não participou diretamente dos conflitos, porém foi a única que lucrou com toda a situação. Por quê? Pois aumentou a sua influência no continente em razão dos empréstimos e do apoio militar concebidos durante essa Guerra do Paraguai.